Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós estamos com essa fonte chaveada, uma fonte de 12 volts, popularmente conhecida como uma fonte colmeia. No caso dessa fonte aqui, pessoal, ela está aqui com a tensão um pouco mais baixa e também está fraca. Vou colocar aqui uma carga para vocês verem, uma lâmpada de 5 watts, ó. Tensão de 10 volts, cai para 6 volts. E ela também está fazendo um barulhinho aqui, ó. Parece um grilo, não sei se dá para ouvir, não sei se a senhora dá para pegar, não sei se dá para vocês ouvirem. Ela está fazendo um barulhinho. Caso vocês peguem uma fonte como essa, o defeito ela é muito simples, pessoal. Geralmente, aqui no caso dessas fontes, levamos em consideração aqui a data de fabricação. Ó. Essa aqui, ó, de 2015. Como é uma fonte mais antiga, a gente desconfia que pode ser algum capacitor ruim, certo, pessoal? Como ela está aqui parcialmente funcionando, ela não está totalmente parada, como em muitos casos também que aqui os transistores eles vêm em curto, aí ela não funciona nada, tem que fazer a troca dos transistores. Aqui como ela está funcionando parcialmente, ela está dando uma tensão, porém está fraca, a gente pode desconfiar dos capacitores. Então aqui, o que mais estraga nessa fonte? O defeito mais comum nessa fonte são os capacitores de saída, que filtram aqui os 12 volts, da fonte de maior potência. Aqui é bem simples a gente identificar com o capacitor, a gente cobre aqui um capacitor eletrolítico, pode ser de 1000 micro ou mais, não importa aqui o seu valor, 25 volts. Quando eu coloco aqui o capacitor, eu já identifico se os capacitores estão ruins ou não. Eu colocando o capacitor aqui, pessoal, a fonte continua a mesma coisa, ó. Então aqui eu estou mostrando para vocês que não é problema. Aqui no caso, não é o problema dos capacitores da saída, que é o que mais acontece. Vou colocar o osciloscópio, ó. Então dá para ver que a gente tem uma boa filtragem aqui, a linha está retinha. E quando eu coloco a lâmpada, vamos lá ver? Ela sobe e desce, a tensão ela sobe e desce suavemente, ó, indicando que os capacitores eles estão segurando carga. Como é uma fonte mais antiga, os capacitores aqui da seda eles estão bons. O que a gente pode aí analisar? A gente pode ir no capacitor que filtra aqui o oscilador, o TL494. Eu consegui achar na internet. O esquema de uma fonte não é igual, mas ela é bem parecida. Aqui no caso, eu tenho o transformador, eu tenho duas fontes, tá vendo? Eu tenho a fonte de maior potência, que é a saída dos 12 volts. Aqui, ó, os capacitores aqui eu acabei de testar, eles estão bons, eles estão filtrando. Então eu tô com uma boa filtragem aqui. Então, se não é esses capacitores, pessoal, qual outro capacitor que a gente pode estar analisando? Eu tenho uma fonte aqui, ó, auxiliar para alimentar que o VCC, essa fonte que ela alimenta o TL494, o circuito oscilador. Então, nós temos aqui uma fonte, os dois diodos e um capacitor que faz essa filtragem. Um capacitor aqui um valor aqui, ó, bem pequeno, 47 micros, 50 volts. Esse VCC ele vem aqui, ó, no pino 12 do TL494. Então esse capacitor ele pode estar ruim caso você pegue uma fonte como essa aí que esteja fazendo um barulhinho, parecendo um grilo ali e caindo a tensão. Como essa fonte aqui ela tem o mesmo GND, o terra é o mesmo, pessoal, ela é isolada. O negativo dessa fonte que alimenta o circuito integrado, onde esse capacitor está ligado, é o mesmo negativo que dessa fonte maior, é o mesmo negativo. Então eu não tenho um GND isolado, pessoal. Eu posso estar medindo aqui esse capacitor com o mesmo GND comum. Então deu para entender? Então eu vou medir aqui, ó, esse capacitor com o osciloscópio. Vamos lá ver como é que tá esse capacitor. Então tô aqui, ó, com o mesmo
A minha referência do osciloscópio é a mesma. Dá para ver a linha aqui de isolamento, ó, da parte viva e da parte isolada. Então aqui a linha que faz o isolamento e o circuito integrado, ele está na parte isolada, certo, pessoal? Então, se os capacitores aqui de saída eles estão bons, você pode estar verificando esse capacitorzinho aqui, ele fica nessa posição, ó. Vamos lá ver? Eu coloco aqui na saída dos diodos, eu tenho aqui os dois diodos, ó. Quando eu coloco aqui, pessoal, olha só. Aqui eu já identifico o problema. Esse barulho que ela faz, ó, que pelas ondas, tá vendo? Tá bem bagunçado. Então esse capacitor ele está ruim, ó, ele não está filtrando nada, a fonte está sem funcionar. O capacitor responsável para filtrar a tensão que alimenta o TL494, o nosso aqui VCC. Vou desligar a fonte. Desliguei aqui a fonte, sempre tomando muito cuidado. Mostrar os capacitores da saída, dá para ver que eles não estão ruins, certo, pessoal? Eles estão bons. E o capacitor que filtra a fonte, uma fonte auxiliar, é esse capacitor aqui de 47 microfarads de 50 volts. Então eu tenho aqui o transformador, né? Vocês viram que eles têm duas saídas. Uma saída ela vem para esse diodo e a outra saída ela vem para esses dois diodos que faz a fonte auxiliar para o TL494, que é uma fonte separada. Então tá aqui o capacitor, um capacitor, ó, de 47 microfarads por 50 volts. Então vamos fazer a troca desse capacitor. Aqui no caso eu tenho um de 47 por 35. Posso estar colocando esse? Posso. A tensão ali, ela quando está funcionando, ela chega ali por volta de 22 a 25 volts. Então posso estar utilizando esse de 25 volts. Está escrito aqui, ó, VCC is about 22.5 volts, quando ela está operando normal, certo, pessoal? Então aqui eu vou ter uma tensão por volta de 22 volts aproximadamente. Então vamos fazer a troca deste eletrolítico e nós já voltamos aí mostrando a fonte funcionando. Aqui já com o capacitor trocado, aqui o capacitor de 47 por 50 volts. Já dá para ver que a tensão está em 12 volts. Não está tendo mais aquele barulhinho, parecendo um grilo. Agora vamos colocar a lâmpada. Nossa lâmpada de carga. Tá aí a lâmpada, a fonte nem se mexe mais. Vamos ver agora com o osciloscópio. Vou colocar aqui novamente na saída. Tem aqui, ó, a linha tá bem filtrada. E vamos ver aqui no capacitor, pessoal, que filtra a fonte do TL494. Agora sim ela tá bem filtradinha, tá certinha. Caso você pegue uma fonte como essa, esteja aí fazendo algum barulho fraco, você já vem direto aqui medir nesse capacitor. Se não tiver bem filtrado, pode fazer a sua troca, que a sua fonte ela vai ficar zeradinha. Então tá aqui, ó, bem filtrada. Quando eu coloco uma carga, essa tensão ela sobe, tá marcando aqui 16 volts. Quando a gente coloca uma carga, ela sobe ali para 22 volts, conforme está marcado no esquema, tá vendo? Então agora sim está funcionando perfeitamente. Bem, agora que nós já fizemos o conserto dessa fonte, vamos ver como é que ela funciona. Você sabe como é que esse tipo de fonte funciona, pessoal? Como é que é a tensão de partida para ela começar a trabalhar, para começar a oscilar? Então, essas fontes colmeias, também fontes de bebedouro, é o mesmo sistema de funcionamento. Essa aqui, por exemplo, quando você vê uma fonte como essa, tem um transformador maior e um transformadorzinho menor, todas elas, o funcionamento é o mesmo do que eu vou explicar aqui para vocês, como é que elas começam a trabalhar. No caso dessa aqui, ó, ela tem aqui um isolamento, e da onde que vem a tensão do circuito integrado para que ele oscile. Entendeu, pessoal? Então nesse vídeo aqui você vai aprender como é que essa fonte funciona. Não é complicado não, ela é bem simples. Então aqui eu tenho o esquema desse tipo de fonte, dessas fontes de bebedouro, fonte colmeia e algumas ATX também. Primeiro aqui eu vou dar uma introdução. Eu tenho esse tipo de fonte e
Outro tipo de fonte também mais comum é esse aqui, ó. Da onde que vem a alimentação do circuito integrado. Aqui eu tenho o TL494, o VCC. Da onde que vem aqui essa tensão, pessoal? Então vou dar uma explicação aqui para você entender um pouco melhor. Esse tipo de fonte, o circuito integrado, ele está na mesma linha aqui, ó, da parte viva, o mesmo GND. O circuito integrado ele está na parte primária da fonte. A alimentação desse circuito integrado vem através desse resistor. Resistor de alto valor, começa a carregar o capacitor eletrolítico. Quando a tensão chega por volta de 15 e 18 volts, o CI ele vai começar a oscilar, ele vai gerar um sinal. O transistor vai jogar esse sinal aqui no transformador, vai gerar uma indutância. Nós vamos ter também, através da indutância, nós vamos ter aqui uma tensão. Essa tensão ela vai começar a se auto-realimentar. Então, a própria fonte aqui, pessoal, ela se realimenta através aqui desse diodo e permanece funcionando. Então, a partida para essa fonte começar a funcionar através desse resistor que vem aqui no VCC, desse circuito integrado. Agora aqui a nossa fonte, da onde que vem o VCC? Esse VCC aqui ele está isolado. Esse VCC ele vem, ó, desses dois diodos aqui que eu já mostrei para vocês, que vem daqui, ó. Para mim ter uma tensão aqui nesse enrolamento, eu preciso ter uma frequência nesses transistores. Para ter uma frequência nesses transistores, pessoal, ele recebe da onde essa frequência? Esse sinal. Ele recebe desse transformadorzinho drive. E vem da onde? Ele vem do TL494. Só que o TL494 não tem alimentação. Então como é que essa fonte funciona? Eis a questão. Nós temos aqui, ó, nessa configuração, a configuração é bem comum que essas fontes utilizam, pessoal. Nós temos aqui uma realimentação, é uma fonte auto-oscilante. Por quê? Como é que essa fonte funciona? Aqui é a entrada da tensão que vem para o transformador. Aqui no caso da outra fonte a tensão ela vem aqui, ó, a tensão 160, 300 volts, ela vem direta no transformador. Aqui nesse tipo de fonte ela vem através aqui do meio dos capacitores e entra por este capacitor. Então aqui eu tenho 150 volts, a metade da tensão. Esse capacitor aqui, quando ele está descarregado, ele tem a mesma tensão nos dois terminais. Se eu tenho aqui 150, aqui eu também vou ter 150 volts. Esse 150, se eu tenho aqui 300, pessoal, aqui eu tenho 150 volts. Vamos arredondar. Esse 150 volts ele vem aqui no meio dos transistores, certo? Então como é que essa fonte funciona? Como é que ela trabalha? Tá vendo aqui, pessoal, a saída dos transistores? Os transistores de potência, eles estão ligados, ó. Eles passam primeiro por este transformador drive, depois ele vai para o transformador maior. O que isso aqui significa? Que é uma fonte auto-oscilante. Ela mesma oscila sozinha através aqui desta realimentação, ó. Na outra fonte, o diodo ele se auto-realimenta por aqui, ó. O diodo ele alimenta o circuito integrado. Então ele tem uma auto-realimentação. Aqui no caso dessa fonte, é por esse enrolamento aqui, ó. E é muito comum essas fontes, pessoal. Agora quando você vê um tipo de fonte como esse, você vai se lembrar aqui desse vídeo. Como é que funciona? Aqui nós temos aqui um capacitor, ele está ligado no emissor e na base do transistor. Aqui embaixo também, ó. O capacitor ele está ligado no emissor, passa por um rolamento, está ligado na base do transistor. Então de princípio, quando a gente liga a fonte, esse capacitor ele está descarregado. Então eu tenho 0 volts nos seus dois terminais. Quando a gente liga a fonte, o capacitor ele mantém o transistor fechado, não conduz. E ele vai se carregar lentamente através de quem? Deste resistor aqui.
É um valor alto também. É o mesmo papel aqui do outro resistor, desse resistor aqui, ó. É a mesma coisa, pessoal, só que aqui é um pouquinho diferente. Esse resistor vai carregar esse capacitor que lentamente, quando chegar aqui uma tensão de 0,7 volts, mais ou menos, o que vai acontecer? Esse transistor aqui ele vai conduzir, ele vai jogar uma tensão aqui 300 volts em cima deste transformador. Aqui eu tenho 150, então vou ter um pulso positivo aqui. Só que quando esse transistor aqui ele conduzir, o que vai acontecer? Quando ele jogar aqui uma tensão, pessoal, vai gerar aqui uma tensão nesse transformador aqui. E aqui ele vai descarregar o capacitor, vai descarregar esse capacitor e vai descarregar esse capacitor também. Aí vai começar novamente. O capacitor vai se carregar, ele vai conduzir bem rápido. Quando ele conduzir, ele mesmo já se fecha. Então esse tempo que eles estão conduzindo é o tempo aqui, ó, do enrolamento, pessoal, da tensão. É um tempo muito rápido, então ele dá um breve pulso aqui, ó. Depois o capacitor se carrega e ele dá outro pulso. Depois eu vou mostrar para vocês. Então esse pulso breve que ele dá aqui, através dessa realimentação, ele vai dar um pulso aqui, ó. Aqui vai gerar uma indutância, que nós vamos ter aqui também um pulso. Quando aqui tiver um pulso, que é o pulso rápido, esse pulso vai passar pelo diodo, vai carregar o capacitor vai se manter carregado e vai alimentar o VCC, vai alimentar o nosso oscilador. E a partir daí a fonte ela se trava, ela mesmo começa a trabalhar. Quando vem uma tensão aqui, pessoal, o circuito integrado ele vai gerar uma tensão, vai gerar uma frequência, os transistores aqui vai jogar essa frequência nesse transformador drive e vai tomar conta dessa fonte. Entendeu, pessoal? Quanto essa fonte aqui auto-oscilante, ela vai gerar uma frequência baixa só para gerar aqui um pulso para poder dar a partida. Depois que ela começa a trabalhar, e quem vai assumir essa fonte aqui, quem vai assumir os transistores, é aqui a oscilação do TL494. Então deu para entender, pessoal? Falando assim, né, fica meio complicado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o funcionamento dessa fonte. Aqui eu tenho um transformador maior. Esses transistores aqui, eles dão um pico. Eles dão um pico aqui de tensão, ela sobe e desce rapidamente. Vou ter um pico de tensão aqui, e aqui eu vou ter um pico de tensão que vai começar a alimentar o TL. Só que eu vou soltar aqui a alimentação do TL, eu vou soltar e vou mostrar para vocês aqui esse circuito auto-oscilante, como é que ele funciona, que é a partida dessa fonte para ela poder começar a trabalhar. E aqui, para mostrar o funcionamento dessa fonte auto-oscilante, eu isolei aqui, eu desliguei a alimentação do oscilador do TL494, então está isolada. O TL494 ele não vai receber alimentação. Para que isso? Para a gente ver a fonte auto-oscilante aqui trabalhando. E é bem interessante porque essa fonte, pessoal, ela consegue gerar uma tensão aí mesmo sem o circuito integrado. Então aqui eu vou colocar na energia. Eu tô com uma lâmpada em série ligada na tomada. E aqui sempre lembrando, né, pessoal, cuidado com choque elétrico. Ó, vou ligar. Olha só que legal, tá desligado a alimentação do TL. Ela tá gerando uma tensão de 9 volts. Tá acendendo a lâmpada. Só através dessa auto-oscilação aqui, pessoal. Vou mostrar aqui o sinal do capacitor. Vou pegar o osciloscópio, vou colocar no negativo. Vou mostrar para vocês aqui a carga e descarga do capacitor. Aqui eu tenho o capacitor se carregando. O capacitor se carrega, o transistor ele conduz e descarrega o capacitor. Então aqui, nesse período aqui, ele vai ter um pulso muito rápido. É o pulso que vai ser gerado para dar partida. Então aqui é a carga e descarga do capacitor. Posso estar mostrando para vocês também no outro transistor, só que eu tenho que tirar a ponta de prova
Vou colocar aqui na base e no emissor do transistor. É a mesma coisa, aqui nós podemos ver a carga e descarga do capacitor, ó. Então aqui nós vimos aí a tensão na base, né? Agora vamos ver a tensão na saída. Vou mudar aqui a chavinha do osciloscópio. Uma tensão maior. Vou colocar no meio dos capacitores eletrolíticos. Vou colocar aqui o X10. Já estava no X10, né? Aqui o 50 volts, pessoal. Agora eu vou pôr aqui na saída dos transistores. Eu vou colocar aqui no transformador, ó. Tá vendo aqui esses pulsos, rápidos pulsos, e a frequência ela não é alta, ela é baixa. Então esses pulsos aí que vai dar a partida. Tá aqui, pessoal, esses pulsos que vai dar a partida para o circuito integrado funcionar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na saída do transformador, ó. Vou pegar aqui que é o mesmo negativo, é o negativo isolado da energia elétrica, e vou pôr aqui onde que eu desliguei, ó, aqui na saída do transformador, ó. Aqui eu tenho os pulsos, ó. Esses pulsos é que vai dar a partida. Tá aí, ó. Vai carregar o capacitor e a fonte ela vai começar a trabalhar. Isso aí funciona devido aqui à realimentação aqui do transformador. Eu vou desligar, vou dar um curto. Eu vou dar um curto aqui neste ponto e ela não vai oscilar mais, ó. Aqui o transistor, os transistores eles jogam a tensão aqui e gera a tensão. Agora eu vou dar um curto nesses dois pontos aqui, pessoal. Coloquei aqui, ó, 2 pedaços de solda. Eu vou colocar aqui o oscilador na saída do transformador, ó. E vou fechar um curto nesse enrolamento. Ela vai parar de oscilar, pessoal, ó. Fechei um curto nesse enrolamento da auto realimentação, ela para, ó. Quando eu tiro a chave ela volta a oscilar. Então é um circuito auto oscilante. Ele se dá aí porque a sua saída ela volta para a entrada. O sinal de saída ele volta aqui para a entrada, descarrega o capacitor. Vocês viram ali o capacitor se carregando. Então ele conduz rapidamente, gera um pulso aqui, descarrega os capacitores. Aí começa novamente a carga do capacitor, gera um pulso, descarrega, carrega de novo e assim vai, pessoal, certo? Aí dá para ouvir esse barulhinho aqui, ó, como se o capacitor aqui tivesse ruim, que nem estava, tava fazendo um ruído aqui, ó. Então essa é a forma que essa fonte trabalha. Vou desligar aqui. Esses tipos de fonte, agora quando você vê uma fonte dessa, você vai lembrar desse vídeo. Ah, esse transformadorzinho aqui tem uma realimentação que gera um pico rápido. Esse pico rápido aqui vai carregar o capacitor e vai alimentar aqui o TL494, que é o mesmo funcionamento aqui dessas fontes. Certo, pessoal? Muito facinho de entender. Aqui, para ficar mais claro ainda, para você não ter dúvida, eu salvei aqui algumas formas de onda. Então aqui aperto o menu, mod, aperto o mod de novo, eu salvei aqui algumas formas de onda. Aqui no caso é o capacitor. Esse capacitorzinho aqui, ó, ele vai se carregar e se descarregar. O capacitor começa a carregar através desse resistor. Ele chega aqui na tensão limítrofe aqui do transistor 0607, o transistor ele conduz e descarrega o capacitor novamente. No transistor conduz aqui esse ou esse, ele vai gerar aqui uma tensão que vai descarregar, que ele vai gerar um pulso muito rápido e vai descarregar esse capacitor. E aqui também, pessoal, ele vai gerar um pulso aqui negativo e vai descarregar o capacitor e começa novamente. Então aqui é na base desse transistor que fica no negativo.
Aqui é o capacitor que fica aqui no transistor do positivo. Pode ver que é a mesma coisa. A forma de onda ela é muito parecida. Depois, o que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, vou ter esses pulsos muito rápidos. Esses pulsos aqui é o que vai gerar a partida da fonte. Então aqui eu tenho um pulso de 160 volts. O que acontece aqui, pessoal? Esses picos aqui, ó, é o transistor. Nós temos aqui esses picos aqui. Ele vai jogar esse pico nesse transformador, que ele vai gerar também aqui um pico muito rápido na saída aqui do nosso auxiliar, alimentação auxiliar, e vai vir aqui esse pico em cima desse capacitor. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho na saída, tá vendo, ó, 20 volts. Essa frequência aqui, ó, é na saída deste transformador. Ele dá esse pico aqui que é a partida da fonte. Ele sobe aqui a tensão, mantém o capacitor carregado. Esse capacitorzinho aqui que eu troquei, esse capacitor se mantém carregado e gera a tensão que vai ser responsável para alimentar o TL494. O TL494 ele começa a oscilar e assume aqui os transistores. Mas enquanto isso, pessoal, esse auto oscilante ele funciona dessa forma. Então aqui ele deu esse pulso, né? Só que quando ele der o primeiro aqui ele já vai manter. Então aqui é só para vocês verem como é que ele funciona. Aqui é um raio-x, aqui é uma ampliação desses picos. Eu tenho aqui a sua ampliação, que eu tenho o tempo dele, que é um tempo muito rápido, 100 microsegundos. Os transistores abre e fecha, aqui do negativo, aqui do positivo. Esse tempo aqui, pessoal, é esse tempo aqui da reverberação. Aqui vamos falar dessa forma. Esse pulso dos transistores ele vem para esse transformador, e até chegar aqui para descarregar os capacitores. Aqui também tem uma oscilação para descarregar aqui o capacitor. Ele tem essa reverberação, que é esse sinal aqui, ó, onde ele descarrega o capacitor e o ciclo começa novamente. Aqui, ó, é na base do transistor, chegou a 0,7 volts. Os transistores eles conduzem, só que ao mesmo tempo que ele conduz, ao mesmo tempo que os transistores se conduzem, eles mesmos se fecham, descarregando os capacitores. Por isso que é um tempo muito rápido, esse tempo aqui, ó, 100 microsegundos. Aí o capacitor se carrega e começa novamente o ciclo. Aqui é na saída do transformadorzinho, ó, 1.45 volts. Eu tenho aqui esse pulso 1.45 volts, ele descarrega o capacitor. Aqui tem a tensão negativa aqui, ó, onde o capacitor se descarrega e começa a carregar novamente através do resistor. Muito legal, né, pessoal? Bem interessante. Aqui é a mesma coisa, só que eu tomei referência aqui no 0 volts, que é os picos muito rápido que gera aqui a partida dessa fonte. Então por isso que fica esse barulhinho aí que vocês ouviram, esses pulsos aqui numa frequência de 40, 50 Hz mais ou menos. Então deu para entender aqui, né, pessoal, como é que essas fontes aí dá a partida. E aqui, para deixar bem claro, vou enfatizar mais uma vez, depois aqui, após o primeiro pico, a fonte ela já trava e já começa a funcionar. Aqui eu só fiz uma demonstração para mostrar o circuito auto-oscilante. Então deu para entender, pessoal. Quando ela der o primeiro pico aqui, ela já trava e já começa a funcionar. Alimenta aqui o TL494 e ele já toma posse aqui o controle da fonte. Certo? Agora eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês, que vocês vão ter outro pensamento aí. Depois desse vídeo vocês vão ter outro pensamento sobre essa fonte. Vocês vão entender como é que ela funciona direitinho.
Já entenderam aqui o alto oscilante, né, que é a partida. Agora eu vou falar aqui outro detalhe, pessoal, que vocês vão ficar também, ó. Puxa vida, eu nunca tinha reparado. Nós temos aqui nosso transformador drive, certo? Se ele gera um pulso aqui desse lado, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai gerar um pulso desse lado também, certo? Então aqui nós temos alguns componentes que têm duas funções. No terminal central aqui do transformador drive, eu tenho um resistor de 1K. Ele tem aqui duas funções. Uma, não queimar o circuito integrado, uma delas. Outra, não travar aqui a indutância do transformador. Já já vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Então aqui eu tenho um resistor de 1K, que vem do VCC. Aqui eu tenho o sinal que sai aqui dos transistores drives. Por que eu tenho esses componentes aqui? Aqui um diodo Zener, nessa fonte aqui é diodo Zener de 30 volts. Mas tem outras fontes que o diodo aqui é um N4148, um diodo comum. Aqui tipo um diodo de roda livre. E aqui eu tenho esse capacitorzinho. E aqui eu tenho esses dois diodos, ó, ligado com o catodo pro negativo. Esses componentes também têm funções importantes, duas. Uma, não deixar os transistores queimar. E outra, não impedir que a tensão de partida aconteça. Deu para entender mais ou menos, né, pessoal? Vou mostrar aqui, ó, o que acontece. Vamos lá? Então aqui eu vou voltar para o meu osciloscópio, vou apertar aqui o menu. Voltando para o osciloscópio, pessoal, vou colocar aqui, ó, no negativo isolado, coloquei aqui um pedacinho de solda. E vou mostrar para vocês, ela está funcionando, tem aqui a minha lâmpada. Vou colocar aqui, ó, nesse ponto. Olha só os picos que está gerando aqui, pessoal, ó. Pico alto, hein? Vamos aqui dar um controle. Olha só a amplitude dos picos que está gerando. Ele está gerando aqui esse pulso para poder funcionar, só que ele vai gerar tipo um contragolpe desse lado aqui, ó, desse transformadorzinho drive. Do outro lado aqui desse transformadorzinho drive aqui, ele vai gerar um pulso também. Tá aqui, ó, esse pulso, tá vendo, pessoal? É uma tensão alta, 20 volts, ó. Ó, 30 volts, ó, os picos que estão sendo gerados na entrada do transformador drive, nos dois lados, tá vendo? Então aqui, ó, esses componentes que eu falei para você, o resistor de 1K, resistorzinho de 1K que tá aqui, ó, no terminal central, que ó, 16 volts, tá gerando uma tensão. Esse resistor de 1K, ele tá impedindo, primeira função dele, impedir que esse pico aqui ele passe diretamente para o VCC, para não queimar o circuito integrado. Segundo, que vocês vão ver já já. Primeiro motivo está aqui. E aqui também, vocês viram os picos aí quase de 30 volts. Então eles são desviados aqui por esses diodos. E talvez aqui esse capacitor esteja também para amortecer esses picos e esses diodos. Primeira função dele, ó, proteção desses picos. Quando a gente liga a fonte, ela vai gerar esse pico de volta aqui, certo? Aqui está dessa forma porque está desligado. Outra função, a primeira função é proteção, é uma proteção do circuito, pessoal. E a outra função, qual que é desses componentes? Se eu tenho aqui esse transformador para mim gerar uma tensão aqui, quando vem o pico aqui para ele gerar essa tensão, eu tenho que estar com esse lado aqui também, vamos dizer assim, ele tem que estar livre para poder gerar essa tensão. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ligado esse terminal direto, aqui no VCC, com um capacitor eletrolítico ligado aqui, pessoal, o capacitor iria impedir, ele ia fechar um curto aqui, ó, nesse enrolamento, ele ia impedir que
houvesse um pulso aqui desse lado, porque é o pulso de partida. Então aqui esse resistor para proteção e para deixar que esse pulso seja gerado. Aqui também, ó. Talvez seja a função desse capacitor ligado. E aqui esses dois diodos, tem aqui uma tensão de 1.2 volts, para não jogar o terra diretamente aqui, para evitar o contragolpe. Então esses componentes não estão aqui à toa, esse resistor de 1K e aqui esses diodos e esse capacitor. Olha só o que acontece, pessoal, se eu fechar um curto aqui, se eu tivesse esse ponto ligado no VCC diretamente. Eu vou fechar um curto aqui, ó. Eu estou dando um curto no transformador, então eu vou alterar aqui o seu funcionamento. Quer ver? Eu vou mudar aqui, ó, a minha ponta de referência, eu vou colocar no negativo da fonte. Eu vou pegar aqui da saída do capacitor, desse capacitorzinho aqui, pessoal, estou colocando nesse ponto aqui, ó. Vamos aqui regular o nosso osciloscópio, mudar aqui a sua amplitude. Tá aí, aqui o capacitor trabalhando, ó. Olha só o que vai acontecer se eu fechar um curto aqui, pessoal, ó. Eu vou fechar um curto aqui, ó, na entrada do drive. Vou fechar um curto aqui nesse ponto, ó. Tem aqui a minha lâmpada, vou fechar um curto aqui, pessoal, ó. Fechei um curto, ó. A fonte até desliga. Tá vendo? Ela para de oscilar, ó. Ó. Agora eu vou colocar aqui do outro lado. Ó, ela para de funcionar. Então aqui dá para vocês entenderem a função aqui desse resistor e desses diodos e desse capacitor. Para quê? Para que esse transformador drive ele fique livre aqui na sua entrada, ele fique livre para ter esse pulso de start, para ter o pulso de start aqui para a fonte poder começar a trabalhar. Muito interessante, né, pessoal? Talvez vocês não estivessem aí pensado na função desses capacitores, é que eu estou mostrando na prática para vocês para que eles servem aqui nessa fonte, nessa, em como todas as outras fontes aqui, ó, todas elas têm aqui os dois diodinhos, tá vendo? Capacitor. E na entrada do drive, também nós temos um resistor aqui, ó. Então a função desses componentes aqui é a proteção. Esse pico gerado aqui no primário, ele não queime aqui, ele seja gerado aqui, ele não queime o circuito integrado, e também deixar livre para poder ser gerado o pulso, certo? Pessoal, vou aproveitar aqui e deixar um recadinho para vocês. Está tendo agora na Banggood promoção de aniversário aqui, ó, 9.9. Então vai do dia 1º, que é hoje, até o dia 10. Vai ter várias promoções, como por exemplo aqui, primeiras 50 unidades, elas saem bem mais baratas. E aqui 10 de setembro a 11 de setembro, última chance para você economizar. Então vai lá, pessoal, baixa aqui o aplicativo, corre lá e você pode estar fazendo uma boa compra aí, dependendo do que você está necessitado, que eu já tenho várias coisas esgotadas. Tem muita coisa barata aqui, pessoal, muita coisa boa. Você pode estar aproveitando aqui do dia 1 ao dia 11, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu creio que através desse vídeo aí tenha esclarecido aí muitas dúvidas sobre o funcionamento dessa fonte. Foi um vídeo comprido, mas que foi um vídeo bem esclarecedor, e talvez você nunca tenha ouvido falar aqui sobre o funcionamento aqui deste transformadorzinho drive, certo, pessoal? E essa foi uma pequena parte, ainda teria muito mais assunto para a gente tirar dessa fonte. Se você estiver interessado, deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscreve no meu canal para você estar recebendo mais dicas de conserto de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.